Hoje vamos tratar do assunto a educação à luz do Espiritismo. Lidiênio Barreto de Menezes vai falar sobre o assunto. No Momento Espírita, teremos a mensagem Por que se atrasa? Olá! Herculano Pires, escritor e expositor de grande importância para a doutrina espírita, diz que o exercício da educação moral é o que pode fazer a diferença na conturbada sociedade de hoje. E conhecendo as obras de Allan Kardec, vemos a valiosa contribuição que elas oferecem à pedagogia moderna. Lidiênio Barreto de Menezes, autor da obra A Arte de Educar, segundo os ensinos de Jesus, vai conversar conosco sobre a educação à luz do Espiritismo, depois do Momento Espírita. Com frequência, o homem no mundo se sente desamparado. Ante os problemas que o afligem, imagina-se só. Angustiado pelas dores que vive, às vezes até duvida da bondade divina. Contudo, apenas os sentidos obscurecidos pela matéria podem explicar esse fenômeno. A espiritualidade superior ensina que junto de cada homem, Deus colocou um espírito de alto gabarito. Durante toda a existência terrena, esse autêntico anjo assiste e ampara o seu tutelado. Ele auxiliou a programar a vida terrena de seu pupilo, ampara-o enquanto encarnado, e mesmo depois no retorno à pátria espiritual. Homem algum está só no mundo. Mesmo quando as afeições terrenas falham ou desertam, esse amigo superior continua presente. Infinitamente amoroso, ele busca se fazer sentir e ouvir. Sua presença sempre pode ser percebida, desde que o tutelado o deseje. Para isso, é preciso asserenar o coração, esquecer um pouco as ardências do mundo e abrir-se às inspirações do alto. É nesse momento que uma voz cheia de ternura pode se fazer ouvir. Por que se atrasa a alma querida? Será por medo que permanece na retaguarda? Acaso receia as dores do amor maior, aquele que esquece de si mesmo? Mas as feridas do amor em estado de pureza são suaves e lucilam a alma. Gradualmente, elas plenificam e tornam luminoso quem as vivencia. Até hoje, ninguém alçou o voo rumo ao céu sem amar de forma incondicional. Por que demora a se libertar das ilusões do mundo? Teme perder suas referências ao vivenciar a renúncia aos próprios interesses? Receia não mais se reconhecer ao eleger para si o jejum das paixões mundanas? Acha que se perdoar de modo incondicional e constante, os outros abusarão de sua boa vontade? Receia mesmo algo perder de relevante ao afrouxar suas defesas? Considera que a entrega ao bem lhe tirará as bases da existência? Entretanto, foi para experienciar o bem que renasceu. Foi com o propósito de amar, amparar, perdoar e viver com pureza que ressurgiu no mundo das formas. Essa voz suave, plena de doçura, incansável em sua dedicação, sempre faz o convite ao progresso. Ela não ataca, não recrimina, apenas convida ao bem. Por ser um amor que seguiu adiante, deseja que seu amado reflita sobre suas opções e o acompanhe rumo ao céu. Quem se dispõe a ouvir essa voz angelical, facilmente o consegue. O próximo passo é segui-la, a fim de não mais retardar a própria felicidade. Pense nisso.
temos a mensagem Por que se atrasa? Ela está no volume número 22 da série Momento Espírita, produzida pela Federação Espírita do Paraná. Está conosco Lidiênio Barreto de Menezes, que é palestrante espírita e autor do livro A Arte de Educar segundo os ensinos de Jesus. Lidiênio, é uma satisfação muito grande para nós tê-lo participando deste programa. As obras de Kardec são contribuições valiosas à pedagogia moderna. Eu gostaria que o senhor enfocasse essa questão, por que dessa contribuição do Espiritismo? Porque desde a publicação de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que foi educador, pedagogo, ele procurou dar ênfase não somente àquilo que nós chamaríamos de conteúdo espiritual, mas também falar da educação, da necessidade da educação do espírito, para que as coisas na Terra começassem a acontecer de forma diferente, proporcionando o progresso do homem. E a partir da questão 208 de O Livro dos Espíritos, nós vamos observar que Allan Kardec começa a falar mais claramente sobre a questão da educação. E sempre com enfoque na educação do espírito. Porque, de modo geral, quando a gente fala em educação, se entende a criança, o adulto, a pessoa, passando por algum banco escolar. Quando, na realidade, o que Kardec queria falar era de mudanças que deveriam ocorrer na estrutura do espírito para que ele pudesse progredir. Por isso que já a partir dessa questão 208, que é uma questão interessante, porque foi perguntado se o espírito dos pais influenciam o espírito do filho. Né? E a resposta foi que sim, né? Porque é através da educação que essa influência se daria. E a gente vê que a pergunta é inteligente ao não falar o pai influencia na educação do filho, fala o espírito do pai influencia o espírito do filho. Então, a partir daí a gente compreende que o que Kardec queria falar era da educação do espírito, que é um pouco diferente dessa educação formal que a gente entende quando se trata do termo educação. Que redunda em mudança de comportamento, em virtudes, não é? Principalmente o desenvolvimento dos sentimentos, que até no Evangelho segundo o Espiritismo tem aquela mensagem de Lázaro, a lei do amor, em que ele fala que no início o espírito vivia através das paixões, num segundo passo através das sensações e num terceiro dos sentimentos. Então é essa educação dos sentimentos que a gente deve agora, principalmente a partir desse século, enfocar não só em termos de doutrina espírita, não só no centro espírita, mas a gente observa uma preocupação dos educadores, agora não só em passar conteúdo, mas também desenvolver esses sentimentos a partir do mais cedo possível no espírito reencarnado. Ainda em O Livro dos Espíritos, na questão 625, né? É colocado pelos espíritos codificadores que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de modelo e guia, né? E nós temos, inclusive, em mãos um livro, né, que o senhor editou, que tem por título A Arte de Educar segundo os ensinos de Jesus. Qual foi a pedagogia e a didática de Jesus? Primeiramente, a gente queria só explicar o título do livro, por que a arte de educar? Porque esse termo foi utilizado pelo professor Hipólito Girão Denizar Rivaio, antes de tomar conhecimento dos fenômenos espíritas, como educador, ele já falava na arte de educar. Então, nós aproveitamos essa informação de Allan Kardec e o objetivo do livro foi resgatar a figura de Jesus não como um salvador, mas como um educador. Porque a salvação que as pessoas esperam de Jesus se dará
somente através da educação. Então, o objetivo do livro foi exatamente esse, ressaltar Jesus como educador, o maior educador que nós conhecemos, que já passou pela Terra. E dá para identificar a pedagogia que ele utilizava? Tá, porque a pedagogia era sentada no amor, né? Porque algumas pessoas acham assim, Jesus como revelador veio trazer a lei do amor. Não, Jesus como revelador veio falar do reino de Deus. Só que o caminho para alcançar o reino seria através do amor. E em todas as oportunidades ele ensina as pessoas, educa as pessoas, mostrando que era importante, né, a pessoa se conscientizar da necessidade do desenvolvimento do amor. Professor, qual é a diferença entre a palavra ensinar e educar? Ensinar, quer dizer, o ensino significa passar conteúdos, dar a uma pessoa informações que, de um modo geral, ele ainda não possui. Educar é um processo mais amplo, em que nós poderemos colocar nesse processo de educação a evangelização, a educação formal, que é dada na escola. Mas, quando se fala em educação, e hoje nós observamos que alguns educadores, alguns pedagogos já estão tratando do assunto, entendendo que nós não somos somente um corpo biológico, que como há alguma coisa que vai continuar existindo após o fenômeno da morte, então é necessário que a gente trate desta situação. E a educação, inclusive agora, né, ela é tida como um passo a mais. Quer dizer, mostrar, né, que existem outros conhecimentos na área da ética, da moral, que são necessários para que alguém possa até exercer uma profissão com mais dignidade. Porque somente conteúdo pode formar uma pessoa altamente intelectualizada, mas um péssimo profissional. E quando se fala em desenvolvimento dos sentimentos, aí a gente começa a observar que as coisas mudam. E as próprias empresas hoje não estão só preocupadas com o currículo do candidato, mas também como ele se comporta em determinadas situações. E quem vai dar esse respaldo é a educação. E Allan Kardec, numa nota que ele coloca, a questão 685A de O Livro dos Espíritos, ele é muito claro quando ele diz que existe um elemento que não se leva em consideração, e sem esse elemento as ciências sociais passam de mera teoria. Aí ele complementa dizendo que esse elemento é a educação. Não a educação moral pelos livros, mas incute a formação de hábitos. E ele aí define a educação como um conjunto de hábitos adquiridos. Considerando essa definição de educador, né? Quem é o educador? Ou quem pode ser educador? Porque estamos acostumados com a figura do professor. O educador, ele vai um pouco mais além. Porque o educador é aquele que tenta realmente, através até dos seus próprios exemplos, dar aos educandos uma visão mais ampla do porquê aquele aluno, vamos colocar esse termo, né? Está na Terra, qual é a sua finalidade. A finalidade dele ser um construtor de um mundo novo, dele provocar mudanças. Isso, a educação somente, através da instrução, é capaz de exercer essas mudanças. E são poucos aqueles que podem ser rotulados de educadores. Nós temos muitos professores, mas ainda poucos educadores. E até no livro O Mestre da Educação, Vinícius, né, que é Pedro de Camargo, ele afirma que ninguém pode dar o que não tem. E aí ele recomenda educar-se para educar. E a gente vê que as universidades, elas dão conteúdo, mas não fornecem
ao futuro professor, que seria um futuro educador, aquelas noções de ética, de moral, de desenvolvimento dos sentimentos. E isso é que tem prejudicado ainda esse processo. Diante dessas colocações que o senhor está fazendo, nós podemos dizer que todos somos educadores e todos somos educandos, não é? Porque a vida está sempre nos ensinando. E nós também ensinando ao nosso próximo. Alguém. Não precisa ser pedagogo, não precisa ter curso nenhum de universitário para educar. Porque aí nós voltamos à inteligência e ao bom senso de Allan Kardec. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º do Método, ele fala que não ensina somente aquele que está na cátedra, mas aqueles que, através de uma simples conversação, procura persuadir alguém. Então, a mãe, quando está conversando com o filho, mostrando ao filho condutas corretas, como ele deve agir em relação ao coleguinha, a atenção que ele deve dar à escola, ao carinho, à professora, essa mãe está educando. E muitas vezes essa mãe não tem a cultura, às vezes, que o filho já possui. Mas a experiência da vida faz com que ela seja realmente uma educadora. Então, todos aqueles que conseguem persuadir alguém através da conversação, segundo Allan Kardec, é um educador. A doutrina espírita tem uma visão muito interessante sobre quando deve ser iniciado o processo educativo, né? O senhor poderia comentar sobre isso? Até no nosso primeiro livro, Educação à Luz do Espiritismo, nós citamos um fato que ocorreu com Pestalozzi, que conta-se que, certa feita, uma mãe procurou Pestalozzi perguntando quando é que ela deveria iniciar a educação de seu filho. E Pestalozzi pergunta à mãe qual a idade da criança, e ela fala 3 anos. Aí fala assim, então volta correndo para casa, porque a senhora já está 3 anos atrasada. Aí eu sempre complemento dizendo que se Pestalozzi soubesse que lá no seu colégio já tinha um aluno, né, que seria um grande educador também, e traria as noções do espiritismo, se ele já tivesse esse conhecimento de doutrina espírita, ele teria falado, você volta lá que estás 3 anos e 9 meses atrasada. Porque a gente sabe que a educação de espírito se faz até bem antes, porque também Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa lição que ele fala sobre a ingratidão dos filhos, né? Ele tem uma mensagem lá no final do capítulo, em que ele diz que os pais devem agir como bom jardineiro. E um bom jardineiro, antes de deitar a semente para germinar, ele trata a terra. E o tratar a terra em relação ao espírito reencarnante é preparar o lar, dar um ambiente àquele espírito que vai reencarnar a partir do momento em que o casal realmente planeja a vinda desse filho. A partir daí começa todo um processo de educação, que vai pela gestação afora e pela vida da criança até se tornar criança adulta. Santo Agostinho, realmente, nesse capítulo 14, né, de o Evangelho segundo o Espiritismo, ele oferece basicamente um roteiro, né, de como devemos agir na educação dos nossos filhos. O senhor teria mais alguma colocação a respeito desse ensinamento de Santo Agostinho? Porque ele é muito claro e muito objetivo quando ele faz essa comparação, que até um educador francês também, Celestin Freinet, ele seguiu essa mesma linha. Ele considerava o trabalho de educação como o trabalho de um jardineiro. Então a gente observa que o jardineiro ele tem todo o cuidado com a planta, e eu também costumo dizer, está no livro também, que o educador, né, ele, quando o jardineiro, quando ele vê a planta começar a pender para um lado e para o outro, ele coloca uma cora, porque mesmo sem saber nada sobre clorofila, sobre fotossíntese, o jardineiro sabe que a planta precisa do sol. E quando os pais ou os educadores observam que o espírito está tendendo para um lado ou para o outro, né, eles têm também que dar esse amparo necessário para que o espírito possa
crescer verticalmente, enquanto da luz maior que é Deus. Então esse é o trabalho do educador hoje. E se a pessoa não tiver essa ideia, né, bem fixa em sua mente, ele pode ajudar, mas o seu trabalho vai ser sempre incompleto. Nessa comparação com o jardineiro, é importante a gente observar o cuidado do jardineiro para com a planta, né? É, porque existe hoje em dia uma distração muito grande dos pais em relação à educação dos filhos. Inclusive até, lógico que a gente não é contra a mulher trabalhar fora, há uma necessidade, mas também eu costumo sempre lembrar que não é a quantidade de horas que os pais ficam com os filhos que vai resolver o problema, mas a qualidade do tempo. Porque a gente observa, eu tive exemplo disso na escola que eu trabalhei, de professoras que tinham 2, 3 empregos, quer dizer, tinham matrículas em 3 escolas e eram excelentes mães. Então não é a quantidade. E tem outras mães que passam o dia inteiro com o filho e, entretanto, não educam nada. Exatamente. Tem um relacionamento Então, esse cuidado que o Santo Agostinho, lembrando que Santo Agostinho, na época, foi professor também. Ele foi um mestre. E ele deixa isso muito claro, né? Que aquela atenção que o bom jardineiro, porque não é só o jardineiro, ele fala do bom jardineiro. Então, o trabalho que o bom jardineiro tem, o cuidado, o carinho que ele tem com aquela plantinha, é a mesma coisa que os pais devem ter em relação à criança. E quando a gente fala pais, a gente está falando também educador de modo geral, porque pode ser a professora, pode ser a evangelizadora no centro espírita. Hoje em dia, eu sempre lembro que as avós estão voltando a ter essa missão, né, de educar os netos, devido aos filhos trabalharem fora. E a religião, né, ou os conceitos religiosos são de fundamental importância na educação da criança, não é, professor? É, porque qualquer religião sempre tem um objetivo, que é aproximar a pessoa de Deus. As formas são diferentes, mas o objetivo de todas as religiões, de modo geral, é esse, né? É o crescimento espiritual do ser. E sem a religião, esse trabalho também fica difícil. E como o ensino religioso no Brasil ainda não está totalmente definido, existem correntes que defendem, outras não, e a maior parte das escolas não tem ainda implantado o ensino religioso, compete aos pais esse trabalho. Mas aí eu volto à questão da distração dos pais, principalmente em relação a esta face, né, da educação, que é a educação religiosa, que tem que começar no lar. Mas os pais, estando distanciados de Deus, consequentemente, vão passar para os filhos essa situação também, esse distanciamento. Lidiane, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.